Salve, salve galera, entrevista especialíssima aqui na Motorsport TV Brasil nessa semana. A gente tem aí a pausa da Fórmula 1, mas o automobilismo segue a pleno vapor. Inclusive o convidado de honra que aparece na tela aqui, nosso entrevistado Felipe Drogovic, andou aprontando das suas nos Estados Unidos nos últimos dias. Felipe Drogovic conosco aqui depois de testes na Indy para falar da temporada aí junto a European Le Mans Series, Fórmula 1 e tudo mais, além das andanças por este mundo afora. Felipe, seja muitíssimo bem-vindo, obrigado por ceder seu tempo para bater esse papo conosco. Opa, olá a todos, como é que vocês estão? Primeiramente, obrigado aí, mais uma vez, falando um pouco aqui sobre os acontecimentos aí desse ano. Fazia acho que um pouquinho de tempo que eu não aparecia aqui, mas, não, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos bater um papo aí sobre o que rolou nesses últimos tempos. Bora nessa. Bom, estou aqui como os senhores, senhoras e senhoritas já bem-vindos na companhia de Eric Gabriel. Eric, manda a primeira pergunta para Felipe Drogovic e dê as suas boas-vindas ao nosso entrevistado. Realmente, bem-vindo novamente, Felipe Drogovic. Vai lembrar que nós damos sorte ao piloto de Maringá. A última vez que ele esteve presente aqui foi pouco antes da conquista do título da Fórmula 2, e de lá para cá tudo mudou muito para melhor, eu acho, né? E depois a gente vive esse momento. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, Felipe, eu queria saber como é que foi esse teste, né? Você foi para talvez um mundo completamente diferente daquele que você estava acostumado. O automobilismo, mesmo de monoposto dos Estados Unidos, é bem diferente do que a gente está acostumado com a Fórmula 1. Queria saber como que você se sentiu, se você tem condições de falar dos tempos que você conseguiu virar, né? Como foi esse teste, né, lá em Barber, né, no Alabama, pela Fórmula Indy, com o carro da Fórmula Indy? Bom, eu acho que, primeiramente, é um automobilismo bem diferente do que a gente está acostumado, de como é estruturada uma equipe, de como é estruturada uma pista também. Para começar lá, eles não, nem boxes eles têm, é um estilo diferente, né? Eles trazem as carretas para a pista, você tem o pit wall e cada equipe monta seu próprio box para cada carro. Então é tudo diferente, partindo do zero. E o estilo de guiada também é bem diferente. O carro, eu fiquei surpreso pelo carro por ser rápido, mas ao mesmo tempo muito diferente do que eu achava que ia ser. Eu achava que ia ser muito parecido com o Fórmula 2. E até o estilo de guiada não é tão diferente, mas o feeling que o carro te passa é extremamente diferente de qualquer coisa que eu já guiei. Isso falando pelo carro, pela geometria do carro, pelos pneus que eles usam, que de fato são muito bons, mas é muito diferente também. O pneu ele tem uma parede mais mole e você sente o carro dançando muito mais embaixo de você. Eu acho que foi uma experiência muito boa para mim, em termos de tempos aí, acho que eles divulgaram, foi bem, andei bem, demonstrei o que eu podia fazer. Também esse é um dos testes que a equipe usa, por mais que seja um teste com piloto rookie, na categoria, eles usam para fazer testes no carro mesmo, porque mesmo lá os testes são muito limitados, então a gente testou bastante coisa para a equipe em termos de setup, e eles gostaram muito do feedback, então tô muito feliz aí com o resultado do teste. Boa, Felipe, pegando aqui algumas informações que a gente teve, inclusive também trazidas pelo nosso setorista de IndyCar na Motorsport Network, Joey Barnes. Você correu ali pela Chip Ganassi neste teste, né? Corrija-me se tiver alguma coisa errada. Depois de mais de 100 voltas, você conseguiu um tempo de volta até melhor que o Alex Palou, que é o atual campeão da categoria. Como é que foi tudo isso, a experiência com a equipe? Se você vê algo aí futuro para negociar com a Chip Ganassi, como é que tá isso para você? Foi muito bom. A gente tinha uma referência. Bom, para quem não sabe, a etapa de Barber desse ano foi realizada ainda antes deles terem feito esse upgrade no carro, que é a parte híbrida, né? Então, esse híbrido do carro adicionou quase 80 quilos no carro, e isso faz com que seja praticamente um segundo mais lento o carro. Então, não dá muito para comparar os tempos da corrida. Mas eles tinham feito um teste, sim, antes disso, pré-campeonato, com o híbrido já naquela pista. E a referência que eles tinham, eu acabei sendo mais rápido e tal. É difícil comparar isso por condição de pista e tudo mais, até porque eles estavam no começo do híbrido. Logicamente, eles melhoraram desde então.
mas não foi um teste qualquer, assim, realmente ficaram lá, tentaram fazer tempos e tudo mais, então era o que a gente tinha para olhar, era uma boa referência. E eu acho que desde manhã eu já cheguei bem perto no primeiro jogo de pneu, no final acabei sendo mais rápido. Então, isso demonstrei para a equipe que eu estou pronto. E lógico, né? Eu acho que primeiro contato com o carro, eu tô, não 100% nativa com fórmulas, então eu tenho certeza que quanto mais tempo eu ficar nesse carro, ou qualquer outro carro de fórmula, eu vou continuar melhorando ou voltando pro meu ápice, digamos assim. E aí, olhando para o ano que vem, eu acho que é uma das oportunidades. A gente está estudando aí, como eles disseram, eles mudaram o regulamento aí, então cada equipe vai ter no máximo 2 ou 3 carros, né? No caso da Ganassi tem 3, já tem os 3 confirmados. Então a gente tá olhando. Esse teste já era uma coisa que já era previsto desde o ano passado, acabou que não rolou por conta de agenda, e daí acabou rolando esse ano, que foi uma oportunidade muito legal aí para eu me inserir um pouco no mundo americano aí do automobilismo, coisa que eu já tinha mais ou menos feito com a Cadillac e com a Action Express, mas agora de fato testei um Indy que foi muito bom. Felipe, e daqui até o fim do ano, nós estamos no começo de outubro, você ainda tem alguns compromissos com a própria Aston Martin. Como que você está planejando esse ano, esse final de ano? Tem algum outro teste em alguma outra categoria já previsto, programado? Como que você se vê daqui nos próximos meses até o fim desse ano de 2024? Bom, eu vou ainda fazer alguns treinos livres, né? Os FP1 do final de semana com a Aston Martin ainda esse ano. Ainda não anunciamos quais são, mas pode ser até bem óbvio quais são, que enfim, não vou dizer aqui em palavras muito claras. Quais são, então acho que tem esses 2 treinos livres aí com Aston Martin. Tem as corridas não, tem a última corrida do LMS, que vai ser a última etapa em Portimão, daqui 2 semanas. E por enquanto são essas atividades até o final do ano. Vamos ver se vai surgir mais alguma coisa. Eu acho que sempre surge algum treino ou outro aí, mas por enquanto são esses os objetivos aí que eu tenho até o final do ano. Então, esse ano eu andei um pouco de Fórmula 1, algumas semanas atrás, fazendo o teste Pirelli com os pneus de 2026. Os primeiros protótipos, né, ainda não está confirmado exatamente qual vai ser o composto, qual vai ser realmente o pneu que eles vão usar, mas foram os primeiros testes e foram muito bem também, então curti pra caramba. Você acredita que esses próximos meses eles vão ser os mais cruciais da sua carreira? Porque, assim, tá muito claro que você tem alguns caminhos que você pode seguir, mas você acredita que muito do que vai ser da sua carreira até o final dela vai depender dos próximos dias e da decisão, daquilo que se apresentar e da sua decisão? Olha, eu acho que sim. Eu acho que são meses muito importantes agora. Com certeza, talvez não vão ser os mais importantes da minha vida. Acho que os mais importantes da minha vida foram os meses que eu tive meus resultados, que eu mostrei o trabalho e mostrei o que eu podia fazer. Esses com certeza vão direcionar a minha carreira, sim. Então acho que independente se vai ser Fórmula 1, se vai ser Fórmula Indy, se vai ser o X, se vai ser Fórmula E, qualquer coisa, eu acho que eu vou tomar uma decisão que eu pelo menos possa fazer um campeonato inteiro. Isso seria o ideal. Logicamente, ainda o sonho da Fórmula 1 não está completamente fora, então eu acho que eu consigo ainda ficar nesse meio, mas logicamente eu tenho que pegar uma direção um pouco mais clara, que eu consiga fazer um campeonato inteiro e ter pelo menos a oportunidade de brigar por um campeonato. Isso como piloto é muito importante, então eu acredito que sim, vai ser 2 meses aí muito importantes. Acho que a gente vai ter uma noção muito melhor de oportunidades para o ano que vem, coisa que no ano passado foi muito diferente, para dizer a verdade. Eu acho que a gente chegou em setembro, outubro, já estava tudo fechado, e a gente esperando ainda a Fórmula 1 e tudo mais, a gente ficou, putz, não tem mais nada ainda esse ano, tem coisas em aberto, bastante
Tudo fechado, Felipe, perdoe a interrupção, mas com relação às outras categorias, fora a Outras Fórmula 1, categorias, é. Então a gente ficou esperando a Fórmula 1 até essa época, coisa que a gente não podia confirmar com outras categorias, e as equipes chegavam e falavam, pô, a gente vai ter que fechar com tal fulano porque você não pode confirmar ainda. Eu falei, fazer o quê? Estou esperando a Fórmula 1, não posso fazer nada. E se você puder esperar, beleza, senão, beleza também. E acabou que a gente ficou sem muitas oportunidades. A gente achou ainda a oportunidade no LMS, que era um campeonato bom para não ter muitos clashes, né? Muitas datas juntas com a Fórmula 1. Então isso foi bom. Eu consegui ainda fazer parte de várias corridas da Fórmula 1 como terceiro piloto, sem que o outro campeonato pudesse atrapalhar. Mas eu acho que agora a gente tem que dar um passo a mais, talvez numa oportunidade de um campeonato forte, que eu consiga demonstrar mesmo quem eu sou, e eu acho que em termos de Fórmula 1 a gente pode manter o pé ali ainda. Eu tenho ainda contrato com a Aston Martin, então vamos ver o que vai rolar e quais vão ser as oportunidades, que eu ainda não sei, a gente está vendo ainda o que vai surgir, mas com certeza eu pelo menos busco ter um campeonato inteiro aí no próximo ano. Felipe, até para a gente entender, pegando como gancho essa sua última resposta, né? Você se remeteu ao final do ano passado, quando as portas de outras categorias acabaram se fechando, em decorrência do fato de você estar ainda em negociações para uma eventual titularidade na Fórmula 1 neste ano, né? O que acabou não acontecendo. Corrija-me se eu estiver errado. Na época você negociava com Williams e Sauber, você pode falar isso? Não pode? Como é que fica isso para você? A gente teve conversa, sim. Eu acho que mais avançadas com o Sauber do que com o Williams. Pelo contrário de que toda a mídia brasileira aí deve ter dito que eu já estava fechado com o Williams, e isso era bem o oposto, bem longe disso. Então não sei de onde tirar essas informações, mas eu acho que sim, cheguei perto de ter uma vaga também para esse ano. Então, mas logicamente vão ter outros 5 pilotos aí que vão dizer que chegaram perto também, né? Então é difícil dizer isso. Só uma dúvida, você falou que tem um contrato com a Aston Martin, mas esse contrato ainda é válido para o ano que vem ou ele termina esse ano? Só para a gente... Vai pro ano que Você vem. falou. Então você continua em tese como piloto reserva da Aston Martin para Dependendo, 2025. dependendo do que vai acontecer ano que vem, dependendo de qual vai ser a oportunidade para o ano que vem e tudo mais, mas teoricamente se eu quisesse continuar assim. Esse ponto é interessante, né? Porque a gente, até por não ter a plena ciência dos contratos, parte do pressuposto de que a maioria dos vínculos é negociado ano a ano. Mas isso então permitiria que, eventualmente, se você corre, vamos supor, uma Fórmula E da vida, para dar um exemplo de um companheiro de equipe seu recente, Stoffel Van Dorn, que foi reserva também da Aston Martin, você pode manter, por exemplo, o vínculo como reserva da Aston e correr a Fórmula E. Só para dar um exemplo prático, não é necessariamente Sim, o caso. sim. Se Bom, for ele o caso... faz- Pode contar pra gente, Felipe. Sim. Não, ele faz tudo, no final das contas, né? Ele faz WEC, faz Fórmula E e ainda é reserva da Aston. Logicamente, ele faz muito menos coisas do que eu como terceiro piloto, porque por causa de agenda e por causa de eu estar ali o tempo inteiro e mais preparado e guiando muito mais vezes que ele, né? Então, com certeza, ele tem essa oportunidade e faz bem. Eu acho que se eu estivesse na posição dele, eu faria a mesma coisa. E dentro daquilo que você está observando, você já testou carro da Fórmula E, compete na European Le Mans Series, que tem um pé e meio ali dentro do Campeonato Mundial, né? A sua equipe, a Aston Martin, ano que vem vai ter um carro da Hipercarros, da categoria principal, e você agora testou o carro da Indy. Sendo um outro exemplo que o Carlos poderia usar também foi justamente o Pietro Fittipaldi, que competiu esse ano na Indy, sendo reserva da Haas. No seu feeling, daquilo que você está vendo, você está mais para que lado? Tem algum papo de você poder fazer a Aston Martin no WEC? Fórmula E eu acho que já está um pouco, as vagas já estão mais fechadas, mas pode ser que tenha alguma coisa ainda. Ou a Indy, qual que você observa que você está mais inclinado, que você acha que é aqui que deve dar bom?
Perguntinha tranquila aí, Felipe. Não, eu acho que depende muito da oportunidade que você tem. Eu acho que qualquer campeonato eu ficaria feliz de fazer, desde que eu possa brigar pelo campeonato. Eu acho que tem que ser uma equipe que possa me dar essa oportunidade, que tenha o histórico. Tem histórico relativo também, né? Porque a MP também não tinha histórico de ganhar, ele conseguiu, mas realmente que a gente sabia que poderia ter essa oportunidade. Então, acho que, independente do que eu fizer, eu vou buscar algo que eu consiga ter a oportunidade de brigar pelas primeiras posições. Isso é uma coisa que eu tenho feito e acho que seria o objetivo principal do ano que vem. Boa, a lembrança MP Motorsport foi das mais petinites, aliás, né? Inclusive foi o grande destaque, talvez, do seu título, Drogo, para além da dominância que você estabeleceu na temporada, o fato de colocar a MP Motorsport no rol das equipes mais competitivas, que até então não era a tradição da equipe da Holanda, né? Corrija-me se eu estiver errado, mas se não me engano, da Holanda, a MP Motorsport. Mas queria me remeter àquele momento final da sua jornada na Fórmula 2, pré-título ali. Você, se não me falha a memória, se vincula a Aston Martin já nos estágios finais da temporada, que culminou no seu título mundial de Fórmula 2, e acabou que na Aston Martin não surgiu uma vaga de titular na Fórmula 1, né? Muitos falam aí que foi um erro na avaliação de fãs e alguns jornalistas você se vincular à Aston Martin. Eu queria te perguntar como que você e o seu staff reagem a isso, porque me parece também, para essa galera que critica o movimento que você fez, que você podia escolher Mercedes, Red Bull, Ferrari, só chegar lá e você escolher qual equipe você seria o reserva, o piloto de teste e desenvolvimento. O que você pensa dessas críticas, Felipe? Se eu pudesse dizer o que eu queria aqui. Mas. Pode dizer, não tem problema. A gente, não, mais eu algumas acho- milhares de pessoas estão assistindo. Não, brincadeira. Eu acho que cada um tem direito de pensar o que acha, mas ninguém estava ali realmente vendo as oportunidades como elas estavam no momento. E com certeza foi uma oportunidade muito boa. O pessoal não vê isso. Eu acho que eles têm que começar a olhar para isso de outra maneira. Qual equipe que me daria 10 dias de teste igual a Aston Martin me deu ano passado? Eu sou provavelmente o piloto aí que mais testou de Fórmula 1 ano passado, pelo menos que anunciaram, né? Acho que tem muitos pilotos que testaram escondidos aí, mas eu acho que isso foi uma coisa muito boa para mim. Com certeza eu me desenvolvi demais. E toda vez que eu entro no carro de Fórmula 1 hoje em dia, eu me sinto pronto, me sinto preparado. Então, coisa que não aconteceria, talvez se eu tivesse ido com uma outra equipe. Lógico, a gente não pode prever o futuro e ver o que vai acontecer. Talvez se eu entrasse em outra equipe, eu teria uma oportunidade. Beleza, mas primeiro, não tinham tantas oportunidades assim, igual o pessoal pensa. Muitos estavam esperando os pilotos mais jovens vindo da Fórmula 3, porque era Fórmula 2 e realmente virarem pilotos reserva. E eu acho que a Aston Martin seria o único piloto jovem, digamos ali, o primeiro da fila, digamos assim, e uma equipe que me daria muitos testes no que aconteceu. Então, acho que foi sim a melhor opção para mim. Logicamente, não rolou até agora é, uma oportunidade como titular ali, e cheguei perto várias vezes, mas eu acho que realmente foi uma oportunidade muito boa para mim, coisa que eu vou levar pro resto da minha vida com todos esses testes e muita coisa que eu aprendi. Como que você falou dessa questão dos testes e tal, como que vocês viam isso até para o caso de ir para uma outra equipe, né? O quanto que a Aston Martin é importante, ainda vamos colocar no passado, para quem sabe te alavancar para alguma outra equipe, né? Você falou da questão da Sauber, da Williams, que foi muito mais Sauber do que o Williams e alguma outra equipe, mas quão importante a equipe foi e é para você para tentar uma vaga em algum outro time da Fórmula 1? Não entendi o que você quer. Em relação aos testes, porque o seu ponto, que eu acho que inclusive é uma boa resposta a quem critica a opção da Aston, é o fato de que você teve uma quilometragem boa, e isso eventualmente poderia servir como digamos, uma exposição de currículo para que outras equipes se interessassem por você, o que de fato aconteceu. Pode não ter vingado uma titularidade com a Sauber, como a gente pontuou, mas também por conta do que você fez pela Aston Martin, as outras equipes se interessaram em você. Eu acho que esse é o ponto do Eric. Eric, corrija-me se eu estiver errado. O Eric fez joinha, então, Felipe, se quiser comentar, manda bala. Eu acho que ano passado eu fiz
Acho que mais de 8 mil quilômetros de teste. Então, peraí, acho que você está falando coisa errada. Deixa eu contar aqui. Não, errei, desculpa. Fiz 8 mil é demais. Acho que fiz uns 4.500, alguma coisa Isso assim. contando a pré-temporada, Felipe? Vixe, eles fizeram uma conta lá. Eu acho que era perto dos 5 mil quilômetros, enfim, ano passado que eu fiz. Por aí. Coisa que é muito difícil uma equipe dar essa oportunidade logo de primeira para um piloto reserva. Logicamente, ó, o piloto principal direto, tá bom, o cara vai fazer muito longo. Mas para se preparar e realmente preparar um piloto para a Fórmula 1 para uma temporada, eu acho que nenhuma equipe faria isso com um piloto que eles não estariam pensando de colocar lá um dia. Logicamente, a oportunidade ainda não aconteceu, porque quem vai tirar os pilotos que é de lá, que estão lá. Eu acho que os dois estão andando bem, realmente, esse ano, e acho que o carro realmente estão penando um pouquinho. Então, não tem muito o que fazer no momento agora. Então, eu fico contente com essa oportunidade, não tem muito mais o que eu pedi deles. Eu acho que eles fizeram até agora tudo, continuam fazendo, estão me dando os treinos, me deram essa oportunidade de testar os pneus de 2026 agora. É, o primeiro piloto a testar os pneus de 26, então acredito que eles confiam em mim também. Não é normal uma equipe colocar um piloto que nunca correu lá também, então isso foi muito bom para mim. E agora ainda os treinos que eu vou ter no final da temporada, então zero a reclamar da Aston Martin e só agradecer. Eu ia falar, sendo sincero, Drugo, mas você sempre foi muito sincero e honesto com a gente, desde o início, de você chegar à Fórmula 2 e a seu título. Você ainda vê a possibilidade de virar titular da Fórmula 1 ainda um dia? Sim, eu acredito que sim. Acho que senão não faria sentido estar ali ainda. Logicamente, eu sei que é difícil, eu sei que quanto mais passa o tempo, mais difícil fica. E não tem como esconder isso. Não é, tô vivendo um conto de fadas aqui. Mas eu acho que ainda tem oportunidade, sim. Eu mostrei para muita gente ali do que eu sou capaz. Eles sabem disso também. Então, por isso eu ainda tenho confiança que isso pode acontecer, independente se realmente por substituir alguém ou realmente conseguir um contrato lá como titular no futuro. Então, acho que eu não teria um porquê ainda eu estar na posição que eu tô se eu não acreditasse que eu pudesse estar lá. Porque eu acho que você consegue ainda. Eu conseguiria entrar no campeonato principal agora, largar tudo da Fórmula 1, entrar no campeonato, talvez como montador, outra coisa, e focar muito em outra categoria. Mas eu ainda quis e quero manter o pé na Fórmula 1, realmente porque eu acredito. Esse ponto, até ia te interrompendo, Felipe, perdoe, mas é interessante isso que você me pontua, porque estava até checando a sua idade. Você tem 24 anos, segundo o Google. Caso o Google esteja errado, corrige-nos. Eu estava vendo aqui, por exemplo, a idade do Nick De Vries, que foi campeão da Fórmula 2, foi para a Fórmula E, teve a oportunidade como substituto, se não me falha a memória, no GP da Itália de 2022 pela Williams, em decorrência da apendicite do Alexander Albon. Fez um bom trabalho, esteve ali orbitando a Fórmula 1, que talvez seja aí o seu desejo, caso vá para outra categoria, aliás, talvez não, né? É como você bem expôs. E aí, fazendo um bom trabalho, estando sempre ali no ambiente Fórmula 1, houve a oportunidade da AlphaTauri. No fim das contas, acabou não dando certo, mas ele foi piloto titular da Fórmula 1. Você vê, eventualmente, uma ida à Indy, Fórmula E, WEC, enfim, o que seja, como algo que possa, digamos, fazer com que você tenha um caminho parecido com ele? Creio eu que sim. Como é que você vê, pela sua idade, o combo correr e brilhar em uma outra categoria e ainda assim manter contato com o mundo da Fórmula 1? Felipe? Eu acho que sim, eu acho que ele com certeza não sonhava em virar piloto titular de novo. Eu acho que ele tinha essa visão de, pô, vou manter meu pé na Fórmula 1, caso algum piloto se machuque, alguma coisa, passe mal um dia e eu vou entrar como reserva. Mas acho difícil ele pensar, principalmente na posição que ele estava, que já fazia. Ele tinha ganho a Fórmula 2 em 2019, já fazia 4, 5 anos aí que ele estava como piloto titular de outras categorias, andando de WEC, andando de Fórmula E. E ele ter essa oportunidade como reserva, andar bem e, e virar piloto principal, eu acho que poucos pensariam que seria possível, né? Então,
Acho que o caso dele é um pouco diferente do meu, não completamente, mas com certeza eu acho que, independente de como pode surgir uma oportunidade para mim, eu acredito que pode surgir no futuro. E se surgir, eu tenho que agarrar ela e fazer o melhor possível para que sim consiga acontecer a mesma coisa do que aconteceu com ele, né? Eu acho que todos os pilotos hoje em dia que estão entrando são os pilotos que tiveram a oportunidade, seja lá qual o motivo, e estão demonstrando que não é só os pilotos da Fórmula 1 titulares que andam bem, né? Acho que tem muitos pilotos aí jovens que têm mais do que capacidade de estar lá e estão demonstrando isso só com uma corrida, digamos assim. Sem dúvida. No WEC, na Fórmula E, na própria Indy, né? O Alex Palou, em um dado momento, inclusive, foi ali cogitado na Fórmula 1. Apenas para reiterar, Nick De Vries, 29 anos, né? Então uma diferença de idade já razoável para a gente registrar aqui. Eric, tem mais alguma perguntinha? Manda bala. Não, primeiro a gente tem que fazer uma lista aí de pilotos atuais da Fórmula 1 que ainda tem apêndice, né? Vai que o Aston Martin aí, né? Vamos torcer. Problema, eu até brinco aqui internamente, falo assim, o problema daquele início de temporada do ano passado é que o problema do Stroll foi na mão, né? Não foi no apêndice. Se tivesse sido apêndice, o Drogovic teria feito aquela corrida e quem sabe dando o mesmo efeito, por exemplo, que o Oliver Behrman conseguiu, né? Acabou substituindo o nosso glorioso Carlos Sainz por causa do apêndice, e aí basicamente garantiu ali uma vaga para o ano que vem. Agora, eu quero te perguntar, uma das entrevistas mais divertidas, não sei se para você, mas para mim foi muito legal, a gente fez em Interlagos, né, que estava todo mundo muito tranquilo ali, eu fiz contigo e com o Gabriel Bortoleto, e o Gabriel agora também está basicamente numa mesma situação, bobear até virando um concorrente, né, entre aspas, seu, para uma vaga na Fórmula 1. Você acha que ele está mais perto? Você acha que ele vai acabar entrando? Se tiver uma informação, se ele te mandou um zap ali, tô dentro, como é que você vê a situação do Gabriel Bortoleto, que me pareceu ali que vocês dois têm uma ótima relação, e, enfim, como que você vê a situação dele, e até, não comparando a sua, mas em comparação à sua? Bom, acho que a gente conversa bastante, seja por, assim, a maioria dos dias a gente está no simulador aqui, conversando, ou até na pista mesmo a gente se vê. Pista até um pouco menos, né, porque né, acho que eu tenho um pouco mais de tempo livre que ele como terceiro piloto, mas não, eu acho que ele está numa posição muito boa para assumir como piloto principal para o ano que vem. Logicamente, já demonstrou isso, que a Fórmula 3 está liderando a Fórmula 2, e acho que as coisas se encaixaram muito bem para ele nesses 2 anos e ele aproveitou muito bem. Então, sem o que falar do trabalho dele, acho que fez muito bem. Acho que não tem muito a comparar com a minha carreira também, acho que cada um tem seu tempo, cada um tem suas oportunidades, os acontecimentos que a gente não consegue controlar, mas falando com ele, eu não falo muito sobre essas coisas. Logicamente a gente brinca, mas eu também sei exatamente o que é estar ali. Eu acho que uma hora parece que você está muito perto de fechar, outra hora parece que você está longe, e quando você está perto, aquela coisa que eu já disse para vocês, você está perto, mas tem oito outros pilotos que estão tentando fechar ao mesmo tempo, então você nunca sabe até você realmente receber um contrato na sua frente. Até mesmo quando você recebe um contrato, é difícil. Pode ser pré-contrato, você não sabe. Que as equipes fazem isso também, às vezes, de ter esse pré-contrato com mais de um piloto. Então, é difícil a posição que ele está, e isso já aconteceu comigo. Então, eu acho que não tem muito o que falar aqui. Acho que eu não falei muito também o que pode acontecer, até porque eu não sei o que pode acontecer ali. Porque são muitos pilotos, acho que muda o tempo inteiro, as notícias mudam o tempo inteiro, e quem está decidindo ali, eu acho que realmente tá trazendo isso um pouco, até porque eles têm direito de atrasar um pouco, é a última vaga que tem. Então, vamos esperar aí, mas com certeza tudo que ele pôde fazer, ele fez. Pô, tomara que a gente possa representar o Brasil. Acho que nós dois queremos estar muito lá representando o Brasil. Seria fantástico. Agora, uma coisa que a gente lê muito em redes sociais e conversando com muita gente ali, a sua incerteza e a incerteza do Gabriel Bortoleto
Bortoleto, sobre a chegada da Fórmula 1. Você concorda que ela demonstra que não adianta o caminho, a chegada da Fórmula 1, ela é composta por muito mais fatores? Por exemplo, você não seguiu o caminho de uma academia de jovens pilotos. O Bortoleto tem um caminho ali junto à McLaren e enfrenta, pelo que a gente apurou, dificuldades em tentar a Fórmula 1 justamente para se livrar, entre aspas, da McLaren ou mantê-lo, o vínculo, enfim. Você concorda que não há um caminho claro? Para você, para a Fórmula 1, você precisa de um caminho numa academia. Ou, me interessas, eu vou sendo sem caminho mesmo, independente, que eu consigo de alguma maneira. Não há um caminho, não há uma receita pronta para chegar à Fórmula 1? Não, acho que não existe mesmo. Acho que cada ano muda, cada equipe muda, cada piloto com seus determinados resultados vai mudar isso também. O que eu fiz foi realmente para não ter esse problema. A minha vida inteira eu tive livre de academias de pilotos, porque ao contrário do que muitos pensam, academias até você realmente chegar na Fórmula 1 como terceiro piloto, é difícil que você tenha algum ganho financeiro com isso, que é o principal das fórmulas de base, né? Realmente é uma ajuda financeira. E então isso nunca me interessou muito. Então eu acho que até então não tinha tido porquê eu entrar na academia de piloto. Eu só entrei realmente direto por alguns meses ali para virar reserva depois. E não tive esse problema. Agora, ele teve a base aí, o final da Fórmula 3, né, já com Fórmula 2 virando piloto da McLaren. Com certeza ajudou muito ele, isso em termos de ajuda vindo de cima, né, como o pessoal ajudando o simulador na Fórmula 1, isso ajuda muito também. Então, coisas que você vai entendendo, já fazendo parte da Fórmula 1, ajuda sim, mas tem a sua parte negativa, que se for verdade tudo isso que estão dizendo dele, tem essa parte negativa, que é uma coisa que eu tentei me livrar. Então, acho que depende de cada hora. Logicamente, se tivesse uma vaga na McLaren esse ano, ele entraria, assim como se tivesse uma vaga na Aston Martin para esse ano, ele entraria. Então, é difícil dizer isso. Boa. Felipe, estamos estourando aqui o nosso tempo contigo, até para liberá-lo para outros compromissos, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a European Le Mans Series, até porque a gente faz a cobertura aqui na Motorsport TV Brasil, inclusive transmitir uma das etapas em que você correu. Como é que tá o campeonato, enfim, o feeling com o carro, o que você tem a dizer? Que me parece, assim, um campeonato bem legal de disputar, inclusive se você olha para o calendário, né? Pistas interessantes, final do campeonato em Portimão, como é que tá para você a ELMS, como é a sigla? Manda, Drugo. Não, foi uma experiência muito legal esse ano até o momento. Uma pena ter faltado essa última etapa aí e por esse clash com o teste da Indy, que já era uma coisa decidida de algum tempo, então realmente a gente teve que faltar, e realmente é um teste muito importante para mim. Mas eu acho que foi uma experiência muito legal esse ano. O campeonato é muito mais relaxado do que qualquer outra coisa que eu já fiz, é bem tranquilo, eu me divirto demais. Primeiramente, você divide no carro com pilotos que não são só Platinum, né? Por exemplo, a corrida Le Mans, todos os carros, todos os pilotos da Hypercar são Platinum, né? Para quem não sabe, os pilotos da Endurance são divididos entre Bronze, Silver, Gold e Platinum. E ali eu tenho pilotos, no meu carro tem um Silver, tem um Gold e eu sou Platinum. Então é bem dinâmica a corrida, você começa com a maioria dos pilotos que estão no começo da corrida, eles tendem a colocar os pilotos Silver no começo, depois o Gold ou o Platinum já no meio e o Platinum no final. Então o nível também eleva durante a corrida. De fora às vezes não é fácil de perceber, mas o nível eleva durante a corrida também. Então é muito interessante, é legal brincar com isso também. E logicamente não tive um bom resultado esse ano aí, a gente pecou um pouco com a performance durante o ano inteiro. O carro não funcionou do jeito que a gente queria, mas a gente evoluiu bastante, até porque a equipe é uma equipe que veio do WEC. Eles usavam um regulamento bem diferente ali, com mais de 300 kg de downforce a menos do carro, com menos potência. Então o regulamento, por mais que seja o mesmo carro, era muito diferente, o setup teve que mudar completamente, e as equipes que ficaram
do LMS já vinham correndo com esse carro, com esse downforce. Então é difícil adaptar rapidamente, assim. Mas foi muito divertido e uma coisa que me ajudou demais a me manter na ativa aí durante esse ano. Que por mais que não tenha andado de Fórmula 1, quando eu sentei no Fórmula 1 esses tempos atrás aí me senti bem, então ajudou muito também. Então, com certeza foi uma boa oportunidade. É isso aí. E, claro, a gente faz convite pra galera acompanhar a etapa final da European Le Mans Series aqui na Motorsport TV Brasil. Felipe, aliás, aproveitando, se você quiser mandar o convite, dá o seu recado aí pros seus fãs brasileiros. A gente sabe que tem muita gente que acompanha bastante você. Estamos chegando aqui ao final da entrevista, mas fica o espaço aberto aqui para você mandar aquele salve pra galera. Felipe. Eu queria mandar um salve, agradecer. Faz tempo que eu não falo com o pessoal aqui, ou em qualquer lugar, né? Acho que eu mantive um pouco longe dos problemas noturnos da internet, enfim. Acho que muita coisa que não era muito decidido na minha vida, acho que na minha carreira, acho que eu mantive um pouco longe realmente para decidir isso e até para não causar incerteza no pessoal. Então acho que muito legal aí falar com vocês de novo, agradecer por todo o apoio esse ano aí na LMS, foi divertido, a gente não teve o resultado que a gente quis, mas agora vai ter a última etapa, peço para vocês acompanharem mais uma vez aí, eu acho que essa vai dar, tô confiante, vai ser legal. E isso aí, um abraço para todo mundo e tomara que ano que vem a gente consiga estar aí representando o Brasil para todos verem. Então, um grande abraço a todos. Boa, valeu, Felipe Drogovic conosco, entrevista aqui na Motorsport TV Brasil. Eric, obrigado e obrigado a você que esteve conosco aqui nesse bate-papo com o Drugo. Um abraço a todos, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.